é a Lei de Liberdade Econômica representa todo o Brasil. E é uma lei que, de fato, desburocratizou o ambiente de negócios, permitiu, deu mais facilidade, né, para abrir empresas, para gerar emprego, para criar valor de fato no Brasil. Por isso eu acredito que foi sim uma revolução. E o primeiro palestrante da noite vai falar um pouquinho do projeto que ele vem conduzindo com o pessoal do LISP, em especial o presidente do LISP, Marcelo Faria, que é o projeto Liberdade para Trabalhar, que acompanha junto aos municípios brasileiros a implementação da Lei de Liberdade Econômica. E nesse sentido é um projeto dos mais acertados e ricos que a gente tem, inclusive um projeto que foi premiado recentemente no Uruguai. Então, por favor, Lucas Sampaio. Boa noite a todos, muito obrigado por estar aqui mais uma vez presente, segundo dia do Liberty Open. É sempre uma honra, né, poder abrir esse evento, que eu organizo há muitos anos, né, já a 6ª edição, organizo ele desde 2017, então são 2022 não teve, né, mas outros não teve, mas 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 e agora 2023. E vim trazer esse tema, que é um tema muito caro a mim, né, que é algo que eu de fato lido durante o meu dia a dia. É até interessante, daí que o Samuel falou, né, que a Lei de Liberdade Econômica de fato fez uma revolução. Isso é interessante porque logo quando a lei surgiu, na época era uma mera medida provisória, né, que era a MP 881, na época eu estava na faculdade, e eu lembro que logo quando tinha aquelas matérias, né, de prática de extensão, prática de pesquisa, que são matérias bem úteis, sejamos sinceros, mas que o trabalho era basicamente fazer um artigo. Eu lembro que foi logo na época que saiu o MP e eu decidi fazer um artigo sobre a medida provisória 881. Na época eu nem trabalhava com isso, né, mas acabou que chegou ao ponto que hoje a gente atua, de fato, levando a lei para estados e municípios de todo o país. Bom. Não, posso mais. E antes de abordar o tema, eu gostaria de conceituar sobre aquilo que eu estou tratando, né? Antes de chegar na parte prática, de chegar nos dados. Então, a primeira coisa que eu queria tratar é sobre o que é o livre mercado. Né? O livre mercado é basicamente todo e qualquer arranjo de trocas. Né? É basicamente quando você tem um arranjo de troca voluntária entre duas ou mais pessoas e ele existe desde os primórdios da sociedade. Né? Porque muita gente pensa em livre mercado apenas como uma troca financeira. Você ir numa loja, dando dinheiro e recebendo uma roupa ou algo do tipo. Mas não, desde os primórdios, desde o escambo, isso já é uma forma de livre mercado. Né? O livre mercado ocorre toda vez que você tem indivíduos cooperando entre si, voluntariamente, visando trocar um bem por um outro. Né? Um bem que um considera mais valioso e outro considera o outro bem mais valioso. Então, basicamente, sempre que você tem esse arranjo de trocas voluntárias, você tem o livre mercado. E a gente percebe, né, que o livre mercado, que sempre foi a essência do ser humano, sempre foi a essência do indivíduo, ele também é essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Você não tem um exemplo de uma sociedade próspera que não teve um mercado livre, que não precisou passar por um processo de liberalização econômica. Fica aí, você que está mais perto. Perfeito. E aqui eu queria trazer, né, os 5 pilares da liberdade econômica. Né? O Jeffrey Tucker, ele tem um ótimo artigo, inclusive no site do Instituto Mises, tratando disso, né? Quais são os 5 pilares da liberdade econômica, quais são os 5 pré-requisitos para que você tenha a liberdade econômica. O primeiro deles é a vontade. Né? Você precisa ter, como eu disse, 2 ou mais indivíduos que voluntariamente desejam realizar uma troca entre si. Né? Sem que haja coerção, sem que haja imposição, o livre espontaneamente voluntário. A outra é a questão da propriedade. Você precisa partir da premissa de que existe um direito de propriedade para que você possa haver a troca. Né? Que a troca nada mais é a troca de um bem por outro, uma propriedade por outra. Então, é necessário haver o respeito à propriedade para que haja a liberdade econômica, para que haja o livre mercado. A outra questão da cooperação. Né? Como eu falei, você precisa ter pelo menos 2 pessoas que estão dispostas a cooperar. Né? Um trocando um bem por um outro. Tem a questão do aprendizado, né? Que eles precisam ter o conhecimento. Eles precisam ter o conhecimento acerca daquilo que eles estão.
E a outra questão da concorrência, né, que o mercado livre, no cenário que você tem liberdade econômica, você vai precisar permitir que outras pessoas possam entrar nesse mercado, que outras pessoas possam competir nesse mercado. Pode pensar dele. E eu trouxe esses conceitos apenas para dar uma conceituação sobre o que é, né, o livre mercado, o que é a liberdade econômica, central da parte prática de fato. E o Mises ele explica, né, que o livre mercado e o respeito aos direitos de propriedade foram aquilo que de fato foram responsáveis pela elevação da qualidade de vida da população na maior parte da humanidade, na maior parte da sociedade. Né? Então, teve um grande crescimento econômico, um grande aumento da riqueza, diminuição da pobreza, justamente em períodos de maior liberalização econômica. Aqui tem um gráfico, por exemplo, né, que tratando sobre a redução da extrema pobreza ao longo dos tempos. Né? Em 1820, 94% da população mundial vivia na extrema pobreza. Hoje em dia, né, esses dados vão até 2015 apenas, né, em 2015, apenas 6% da população mundial vivia na extrema pobreza fiscal do país, questão da efetividade judicial. Né? E aqui a gente vê, por exemplo, como é que o Brasil se posiciona nisso daí. A gente vê que, por exemplo, na questão de direito de propriedade, a gente só caiu no ranking da realidade. E daí são dados atualizados. A gente tem algumas melhoras, por exemplo, questão de liberdade de comércio, né, de gasto governamental, mas ainda assim muito baixo comparado a outros países. E aí vem a questão da Lei de Liberdade Econômica. Né? Em 2019, a gente teve primeiramente a medida provisória 881 de 2019, que trazia a Declaração de Turismo da Liberdade Econômica, e que acabou se tornando, no dia 20 de setembro de 2019, a Lei 13874 de 2019, que é a Lei de Liberdade Econômica. Essa lei ela traz inúmeras garantias que antes não haviam àqueles que desejavam empreender ou exercer algum tipo de atividade econômica. Por exemplo, a questão primeiramente, o reconhecimento da vulnerabilidade, né, do empresário perante o Estado, né, que daí é interessante quando você vai estudar direito trabalhista, né, a gente tem a questão da vulnerabilidade do trabalhador perante o patrão. Né. Mas a gente não tinha, né, até hoje, nada tratando da vulnerabilidade do empresário perante o Estado, perante o poder público. Tem a questão do estabelecimento, né, do conceito de baixo risco, a questão da presunção de má-fé do empreendedor, que era outro problema, que o que havia na prática era a presunção de má-fé do lado do empreendedor. Né? A fiscalização quando bate na porta do negócio não é para averiguar, não é para fiscalizar, é para punir, de forma punitiva. Punir aqueles que empreendem, punir aqueles que exercem algum tipo de atividade econômica. Mas tem a questão aqui da apresentação de documentos em formato digital, né, que também foi outra revolução, né, a questão da digitalização dos documentos, que era algo que o Brasil ainda não tinha. Livre de titulação contratual, aprovação tácita de liberação de atividade perante silêncio de autoridade competente, a questão de desenvolver a atividade em qualquer horário do dia. Né, você tinha alguns estados, algumas cidades, em que a prefeitura, o governo proibia você, por exemplo, de abrir o supermercado aos fins de semana. Você tinha cidades no Brasil com essa situação. Hoje, com a lei de liberdade econômica, isso não é mais possível. E esse é o ponto principal para a gente. Obrigado. Aqui a questão de definir também, tem a produto, né? Ou seja, aqui a gente encontra a ideia de controle de preços, reconhecer, como eu falei, reconhecer a vulnerabilidade particular do Estado, mas tem um ponto principal que a lei de liberdade econômica traz, que é o estabelecimento do conceito de baixo risco. Né? Isso é uma questão dos riscos, né? Baixo, médio e alto risco. Para a lei de liberdade econômica, toda